ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro do Antigo Testamento de Lamentações, capítulo 3, versículos 1 a 3. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo o dia. O tema de hoje é: no dia da aflição podemos pedir a ajuda de Deus. Como a maioria dos ouvintes sabem, eu não escolho o texto para fazer a mensagem. Eu simplesmente abro a Bíblia e aponto o dedo de olhos fechados, e este apontar do dedo para o texto é o texto da mensagem. E com toda certeza, esse texto eu não gostaria de fazer uma mensagem. Mas por quê? Porque tem muita gente que sofre e não entende o porquê do sofrimento. Esse texto nos faz lembrar que tem gente que sofre muito na vida, coisas que nós nem imaginamos. Às vezes nós falamos: nossa, meu sofrimento é grande, mas se nós prestarmos atenção, o sofrimento de outras pessoas também é grande, ou então muitas vezes maior do que o nosso. E além de pedir a ajuda de Deus, o que nós mais podemos fazer? Certamente os filhos de Deus, a primeira coisa que eles fazem é orar e entregar tudo nas mãos de Deus. Mas depois disso é preciso pensar diferente do normal, esse que passa por aflições severas no seu dia a dia. Se acalmar e tentar pensar como Deus pensa. Nós não vamos atingir o pensamento de Deus na totalidade, é claro que não. Mas então como Deus pensa? O que Deus pensa, ou como Deus pensa, como se fala, ele já deixou registrado isso na Bíblia. Em Romanos 8, 28, ele deixou escrito com o pronunciar e a escritura que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem nada do que acontece conosco que não seja para o nosso bem. Coisas excelentes como também aflições. Só que nós não compreendemos muito bem isso. Coisas boas é fácil de compreender. Coisas ruins, não. Por isso que nós falamos, temos que pensar do jeito que Deus pensa. E Ele já revelou como Ele pensa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o outro versículo, que é a parte B, é de 1 João 4, 8. Aqui revela-se que Deus é amor. Deus não é ódio. Deus não é rancor, não é raiva. Então, se acontece alguma aflição conosco um dia, ou meses, ou anos, e vai seguindo em frente as aflições, podemos ter certeza que não é por ódio de Deus que Deus faz essas coisas. Ele nos ama e assim mesmo Ele permite aflições, coisas que nós não compreendemos. Então, no dia da aflição, ou nos dias das aflições, ou até meses, anos, décadas, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é orar com insistência. Orar, pedir ajuda de Deus, conseguir ficar calmo e orar novamente, entregar tudo nas mãos de Deus, com a certeza que Deus ouve a nossa oração e Ele logo vai nos atender. Nunca devemos nos esquecer que Deus, Ele não quer nos deixar sozinhos nas aflições. Ele está junto conosco.
E Jesus Cristo, ele sofreu aflições amargas, coisas que nós nem imaginamos como isto é. As aflições de Cristo para nos salvar. Então, as nossas aflições, por piores que sejam, elas ainda não são nada perto da aflição que Jesus sofreu para a nossa salvação. E no mais, no dia da aflição, vamos conversar com Deus, vamos falar abertamente com Deus e pedir rapidamente a sua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, venha nos abençoar para que nós não tenhamos aflições em nossa vida. Somente coisas boas venham nos acontecer. Mas se o Senhor pensar assim, que é necessário nós passarmos por algumas aflições, então também venha junto conosco nos abençoar e nos dar calma e segurança em Ti, uma fé forte, e assim superarmos esses momentos difíceis em nome de Jesus e na Tua presença. Amém.